Oi pessoal, bem-vindos a esse canal, bem-vindos a essa série Histórias que Passei Andando Por Aí. E hoje eu vou contar uma história para vocês um pouco macabra, mas muito legal e pouco conhecida. É sobre uma caverna assustadora lá em Igatu, da Bahia, uma das cidades que faz parte da Chapada Diamantina. Bora lá pro vídeo de hoje? Então, esse local fica em Igatu. Igatu é uma vila lá na Chapada Diamantina, uma das cidades que ficam ao redor da Chapada Diamantina, do Parque Nacional Chapada Diamantina. Muito charmosa, cidade antiga, ruas de pedras. O acesso para chegar nela é uma estradinha bem estreita de pedra. E a cidade é pequenininha, poucos restaurantes e todo mundo se conhece. Ficar em uma pousada lá é muito, muito legal. Na minha opinião, foi a cidade mais bonita que a gente visitou lá na Chapada Diamantina. Igatu também era muito famosa no século XIX, quando foi a febre dos diamantes. Vieram garimpeiros do Brasil todo para abrir novos garimpos, novas minas, porque geologicamente falando lá tem muito diamante. A formação geológica proporcionou que aquela região tenha muito diamante. E no início do século XIX, vários garimpeiros foram lá com seus escravos e abriram as grunas. Grunas é uma mina aberta pelo homem, né? Diferente de gruta, que é natural, e gruna é aberta pelo homem. E fomos conhecer uma das grunas mais famosas lá da região, que é Brejo Verruga. Ela faz parte de um projeto também chamado Brejo Verruga, onde você paga para entrar e fazer a visita dentro da gruna. Em 2012, quando a gente foi para lá, em dezembro de 2012, somente 2 salões estavam abertos para visitação. Hoje eu não sei se já abriram mais, parece que eles estavam no projeto de abrir mais partes dos salões da gruna. E uma boa parte dessa caverna está inundada, porque na verdade foi uma briga entre proprietários que um começou a abrir a gruna de um lado da montanha e o outro do outro lado, e eles acabaram se encontrando lá no meio da gruna. Por isso que o projeto se chama Brejo Verruga. Eram 2 minas, a Brejo e a Verruga, e os dois se encontraram lá no meio. E aí os dois começaram a discutir, é meu, é meu, é meu. Um dos proprietários desviou o rio e jogou a água tudo lá para dentro, inundando tudo. O que o pessoal levou anos para fazer, para abrir, ele destruiu em um dia e inundou tudo. Então a gente só tem aberto a primeira parte, 2 alas, 2 salões para fazer visitação. A visitação é feita por um senhor que mora numa casinha bem simples, sem luz, na entrada da gruna, e ele te leva primeiro para conhecer um mini museu que ele fez lá, que são peças que ele encontrou naquela região, e ele vai guardando ali no comecinho, um pouquinho antes de entrar dentro da gruna, e explica pra gente o que significa cada objeto. A gente vê que ele gosta muito do que faz, porque ele explica com muito carinho todos os objetos que ele andou encontrando nos últimos anos ali. Logo depois a gente entra para a caverna sem lanterna e ele leva um maço de velas. E ele vai acendendo, ele acende uma vela e ele tem locais estratégicos dentro da gruna, no corredor, onde ele tem um apoio para vela, que tem uma vela lá, ele vai acendendo as velas. Então é bem estranho, você tá lá fora no claro e vai entrando no ambiente escuro com a iluminação de velas. A uns 50 metros já dentro do corredor você já não enxerga a luz lá de fora, ou enxerga pouca luz lá de fora, e somente as velas acabam iluminando todo o salão, e o teu olho acostuma com a escuridão e com a luz da vela, e você acaba enxergando então toda a parede, toda a caverna em si, todo o salão em si. E é bem estranho porque não tem estalactite, estalagmite, como tem em caverna normal, porque como é feito pelo homem, são todas quadradas, né, retos, como se tivessem ou implodido com dinamite ou com uma britadeira ou algo do tipo. E a gente vai descendo. Chega num salão enorme e ele pede pra gente ficar num lugar e ele começa a andar em círculo acendendo velas. Quando o teu olho consegue enxergar o que essas velas estão iluminando, dá um arrepio incrível. Ele ilumina estátuas feitas de argila de ex-garimpeiros que trabalharam ali, que deram a sua vida pelo garimpo, não ficaram famosos, foram sempre pessoas desconhecidas, e ele dá nome para cada um daqueles garimpeiros. São 45 estátuas deitadas, com vestes diferentes,
Eu confesso que o rosto são todos parecidos uns com os outros, mas as vestes são diferentes e os instrumentos musicais que tem do lado de cada um também são diferentes. E ele dá um nome, ele fala o nome de cada um e conta um pouco da história desse garimpeiro dentro daquela mina. Depois que todas as velas estão acesas e ele acaba de fazer a explicação dele, ele deixa a gente andar uma volta e subindo no platô um pouquinho mais de cima, você vê a meia-lua das velas acesas com aquelas estátuas. Elas não são de tamanhos reais, elas são menores. Cada estátua deve ter mais ou menos no máximo 1 metro deitada. E o salão, sim, o salão é gigante. Ele tem uns 20 por 30, bem grandão. Mas assim, o silêncio, o barulhinho da água escorrendo, a sensação, a energia é muito interessante. E eu fiquei com um pouco de medo, achei um pouco macabro, porém muito interessante. Foi um dos passeios mais interessantes que eu já fiz nesse estilo e gostei. Na hora que a gente está indo embora, ele apaga uma por uma das velas que ele acendeu na vinda. E o interessante é que ele não assopra a vela, ele faz assim com a mão, ele dá uma abanada na vela, para a vela apagar. E eu achei interessante, né? Por que ele faz esse movimento para apagar e não assopra? E ele me explicou uma coisa muito legal, que quando a gente assopra a vela, a gente está deixando a nossa energia, gastando energia para apagar aquela vela. E fazendo assim com a mão, não há essa saída de energia do nosso corpo. Eu achei interessante e inclusive eu uso essa técnica até hoje para apagar a vela. Claro que não de aniversário, né? Mas quando é uma vela comum eu fico... Só que eu não tenho tanta prática, né? Então eu tenho que fazer umas 10 vezes assim até a vela conseguir apagar. Mas como ele tinha prática, na primeira banada ele já conseguia apagar. Esse passeio é muito interessante. Se você estiver na Chapada Diamantina e tiver uns dias sobrando, vá conhecer a Vila de Igatu. Eu tenho um queridíssimo amigo lá, o Dimitri de Igatu, que foi o nosso guia na Chapada Diamantina mesmo, né, para fazer o Vale do Pati e os outros passeios que tem por lá. E também foi nosso companheiro de aventura quando a gente foi fazer Huay Huachi lá no Peru. Assim, foi lá que nós nos conhecemos, ele também estava fazendo o trekking com a gente. E esse era o vídeo de hoje. Se você achou essa história interessante, curta e inscreva-se no nosso canal para ficar atualizado das nossas postagens. Eu vou deixar outro vídeo aqui do ladinho para você continuar com a gente. E eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê andando por aí. Até! Tchau, tchau!